Eu vou te contar toda a verdade, por que as minhas dicas dão errado. Flávia, você tá louca? Você tá mais de 10 anos trabalhando na internet, falando que você testa todas as dicas, que as dicas são boas. Eu já fiz sua dica em casa e ela funciona. Que loucura que te deu agora, mulher. Ó, então aí comenta comigo se você já fez dica minha que deu certo pra mostrar que elas funcionam. E eu vou entrar no ponto muito importante. Por que eu comecei com esse assunto hoje? Porque ontem a gente recebeu uma mensagem no inbox falando o seguinte: Flávia, parei de usar o amaciante, estou usando vinagre e as minhas toalhas continuam duras. Por que isso está acontecendo? E eu já te explico. Porque eu consigo entender que elas podem continuar duras, mas eu não consigo resolver o problema. Por quê? A gente precisa entender o processo. Vou pegar o exemplo da toalha dura. Troquei o amaciante por vinagre e eu tô achando que elas estão ficando mais duras do que elas ficavam sem o amaciante. Com o amaciante, aliás. Eu tenho que entender qual que é o processo de secagem dessa toalha, se a toalha está sendo secada no sol ou se ela está sendo secada à sombra, se estão passando a toalha ou não, porque não pode passar, que o ferro de passar achata as fibras da toalha e faz com que ela fique mais dura e que ela absorva menos. Eu tenho que ver se a toalha é nova, se a toalha é velha, porque uma toalha velha as fibras estão mais desgastadas e a recuperação das fibras é muito mais lenta do que uma toalha nova. Eu tenho que ver se está sendo lavado com muito sabão, com pouco sabão. Se está sendo lavado com muito sabão há muito tempo, se a gente tem que fazer um detox. Então eu tenho que fazer um diagnóstico muito grande de tudo para entender. Muitas vezes a gente quer saber e a gente quer a solução, pá, na hora, fiz e resolveu. E tem várias vezes, as melhores vezes, aliás, que às vezes que a gente tem que repetir o processo, né? Eu falei às vezes. A gente tem que repetir o processo. Vou contar uma história que aconteceu na última vez que eu fui lá pro SBT, lá no Vem Pra Cá. Tava lá fazendo cabelo e a cabeleireira do Vem Pra Cá, na primeira vez que eu fui, tinha me perguntado uma dica para tirar manchas amarelas de um tecido, de uma roupa dela. E aí eu falei, olha, passa sabão de coco e põe para quarar, porque esse processo em geral tende a dar uma solução para o seu problema. Quando eu voltei lá no Vem Pra Cá pela segunda vez, ela virou para mim e falou assim, olha, eu ia te falar que a sua dica não funcionava, mas a minha mãe, que tem olhos de lince, olhou lá para a mancha e viu que depois que eu quarei da primeira vez, já tinha diminuído e eu tinha que repetir. Então é isso. Porque uma das coisas que acontece, por exemplo, em relação a manchas, é que quanto mais antiga a mancha, quanto mais tempo ela existe, mais difícil de sair. Mais vezes a gente tem que repetir. Outro problema clássico que acontece aqui, quando a gente recebe dúvidas, né? É o seguinte, a minha roupa manchou, o que eu faço? E a minha pergunta sempre é, como que a sua roupa manchou? Porque as manchas são tratadas de forma diferente. Outro exemplo que a gente recebe, eu só vou puxar um comentário aqui que foi muito bom, que eu li rápido, aqui ó. Rick, a máquina de lavar frontal deixa mais dura mesmo porque usa pouca água. Na minha secadora, o secando fica muito mais macia. Isso é muito legal. Por que a gente fala, até pausou o vídeo, por que a gente fala para você fazer parte do nosso grupo do Telegram e do grupo do Facebook? Desculpa que entrou uma ligação. Porque lá dentro do grupo a gente consegue tirar essas dúvidas, trocar experiências. Cada solução, óbvio, as dicas que eu passo são testadas e aprovadas, elas têm uma razão de ser. Hoje eu estava conversando, né, com a Greta, estava explicando sobre essa questão da toalha e ela tem a razão de ser, tem a razão das fibras. Quando eu gravo vídeo no YouTube, se eu for falar tudo isso, vocês vão olhar pra mim e falar assim, meu Deus, o vídeo tá muito comprido, não quero ver tudo isso, não sei o que. Então a gente dá a explicação, tem todo o fundamento técnico,
mas cada caso é um caso. Outro exemplo clássico que a gente recebe é o da misturinha para limpar box, tá? Qual que é a misturinha? Sabão em pó, álcool, vinagre, bicarbonato e água. Essa misturinha super funciona, tá? E aí tem gente, Flávia, testei na primeira vez, não limpou meu box. Então nós temos que pensar, há quanto tempo o box está sujo? Faz tempo que isso está acontecendo? Qual o tipo de água que eu estou usando? Por exemplo, água de poço tem muito calcário. Uma água com calcário, ela, além de grudar o calcário, se ficar em contato muito tempo, mancha o vidro. Não só a água só por si só já mancha vidro. Você sabia que só água pode manchar o vidro? Você deixar... Eu conto sempre essa história, que uma vez eu tava com um vidraceiro que eu amava lá em São Paulo, o Fábio, tava prestando serviço para mim e ele falou que às vezes placas de vidro que ficaram juntas, ele já viu casos que estavam juntas, molhou, tava no relento e a água própria deixou a mancha, tirou a proteção do vidro. E aí manchou. Uma vez que manchou, gente, manchou. Tirou a proteção, tirou tudo. Não, a gente não vai conseguir recuperar. Então, tem que entender, né, o tipo de problema que está acontecendo para a gente fazer direito. E como é que a gente começa com os produtos de limpeza? Então, de novo, porque isso que a gente está falando, isso aqui não foi eficiente. E nós temos outro problema do outro lado, que é uma coisa, às vezes usar uma coisa muito forte. Vou falar só um pouquinho. Alexa, pare. Alexa, pare. Às vezes, a gente sempre começa os produtos de limpeza, né, com eles, os mais suaves, para depois chegar nos mais fortes. E tem muitas vezes que a gente causa problema no nosso processo de limpeza em casa, porque a gente já começa usando um produto muito forte que não é adequado para aquela superfície e às vezes a gente vai manchar e a gente vai estragar. Vou dar o exemplo da Flávia, que uma vez foi usar um tira-manchas enzimático e deixou ele usando, deixei numa calça branca, por acaso, igual a que eu tô usando hoje, não essa. Eu tinha uma calça branca de linho e eu tava com umas manchas que eu não conseguia tirar. Falei, vou usar lá o produto do mercado. Deixei na calça e não me atentei ao tempo de uso. Deixei usar mais tempo do que o recomendado. O que aconteceu? Saiu a mancha. Eu olhei e falei, nossa, que maravilhoso, como eu sou assim, a melhor do mundo. Saiu a mancha. Coloquei para lavar. A hora que eu coloquei para lavar, a calça esgarçou no lugar que tinha sido tratada. Foi problema do produto? Não, não foi problema do produto. Foi o meu problema que deixei o produto usando por mais tempo do que deveria. Muitas vezes, qual que é o nosso grande problema? Então agora falando assim, para encerrar de uma vez, e é uma das coisas que eu, sim, quem me acompanha, eu fico feliz que tá aqui comigo, me diga se você faz isso, né? É a gente não ler rótulo, é a gente achar que produto de limpeza, produto de coisas de casa, ele é inofensivo. Então, em que a gente sempre viu tudo que acontece desde sempre, e que a gente não precisa se atentar aos detalhes. A gente precisa sim se atentar aos detalhes cada vez mais. Os produtos evoluem, as fórmulas evoluem, e aquele produto que a sua mãe e a sua avó usava não é mais o mesmo do que aquele que você vai usar agora. Vou dar um exemplo de uma marca. Quem que tá aqui comigo e é da minha idade, tem 40 e alguns. Quando eu era criança, tinha muito produto com base amoníaco. A gente tinha um produto chamado Ajax amoníaco, que eu me lembro
da minha mãe limpando a cozinha com Ajax amoníaco, e era aquele cheiro de amônia muito forte. O Ajax está hoje aqui no Brasil, ele continua, e agora ele é um limpador perfumado e ele não tem o cheiro de amoníaco. Esse é um exemplo da formulação da marca que mudou. Fora isso, a gente tem outras coisas, a gente tem tecnologias novas, a gente tem nanotecnologia que vão direto e agem e soltam as partículas de sujeira diferentes do que outros tipos de produto. Então, porque se a gente fizer, vamos fazer um resumo da live, né? Saiba exatamente o que você está fazendo. Então, sempre comece com o produto mais fraquinho. Entenda todo o seu processo. Leia rótulo. Leia os rótulos para você não gastar mais produto do que você deve, porque muitas vezes também, se você não lê o rótulo, você usa uma dosagem maior do que aquela que você precisa, e aí não vem me falar, entendeu? Que você tá gastando dinheiro a mais. A gente tem que usar de acordo para maximizar o nosso dinheiro, maximizar a nossa saúde, maximizar a nossa sanidade mental, certo?